Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero, nesta saudação, explicar-lhes que estamos hoje fazendo o resumo da lição de número 6, a lição de adultos, que tem por tema uma igreja não conivente com a mentira. Nós que fazemos parte da Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos, sob a direção do nosso pastor Amaro Antônio Cristóvão Filho, e direção geral sobre a presidência do nosso reverendo José Osvaldo Nunes de Lima. E coube a nós estarmos com esta missão de fazer o resumo de uma maneira bem objetiva para um auxílio aos professores que estarão no próximo dia 10 de agosto, no próximo domingo, dando as aulas em cada respectiva classe. O texto base está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, do verso 1 até o verso de número 11, que diz: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio
em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, por tanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Meus irmãos, a verdade prática junto com o texto áureo, faremos a leitura também do texto áureo, que é o capítulo 5, verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? A verdade prática diz: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Meus irmãos, a título de introdução, o comentarista traz uma conexão do capítulo 5 com o final do capítulo número 4. Por quê? O capítulo 4, verso 32 ao verso 37, fala acerca de um homem por nome de Barnabé. O verso 35 do capítulo 4 diz que repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Verso 37 diz: possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. A lógica é que o exemplo seguinte, Ananias e Safira, fizessem igual como fez Barnabé. Porém, inicia-se o capítulo 5, verso 1, dizendo mas, um advérbio. E este mas refere-se que aquilo que ocorreu, a ação, a atitude do final do capítulo 4 será diferente. E ocorreu assim com Ananias e Safira. O comentarista destaca a palavra-chave, que é mentira, e ele afirma que aprendemos que nós, como crentes, na qualidade de cristãos, devemos sempre estarmos vigilantes, mesmo crentes, mesmo servindo a Deus, mesmo estando dentro do reino de Deus, nós devemos ser vigilantes, pois se não vigiarmos, estaremos entrando na mesma condenação que Ananias e Safira. Dito isto, o comentarista destaca algo pertinente. Para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. Nós observamos que Deus, ele seria injusto se ele não desse ao ser humano a capacidade da livre escolha, do livre arbítrio. Logo, concluímos que Ananias e Safira falharam, erraram, pecaram, mentiram por livre escolha. Eles não foram forçados ao erro, porque se assim fosse, naquele dia Deus seria um Deus injusto. Porém, Deus ele dá o livre arbítrio para todos os seres humanos e eles, de maneira exclusiva, personalíssima, escolhem fazer o bem ou o mal. Dito isto, no primeiro tópico, que fala sobre o diabo, o pai da mentira, nós observamos que no verso de número 3 destaca justamente este ponto do livre-arbítrio. O verso 3 diz: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? 2 pontos.
para que mentisses e para que retivesses? Estes dois atos são personalíssimos de Ananias. Existe a influência, sim, mas o ato, quem praticou foi Ananias. Dito isto, nós também entendemos que a mentira é um ardil maligno. E o que é este ardil? É algo que é feito com a intenção de causar um prejuízo para outrem, de causar um prejuízo para alguém. Satanás teve a intenção de fazer um prejuízo para Ananias, e este, por falta de vigilância, caiu, cedeu, abriu seu coração para ser influenciado por Satanás. O comentarista destaca que foi plantada uma semente no coração de Ananias, mas o texto bíblico é claro em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Nós também devemos compreender e entender, para fechar esse primeiro tópico, que não devemos subestimar nem superestimar o inimigo das nossas almas. Superestimando, dando a importância além da que é devida, estaremos anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E subestimando, estaremos ou poderemos estar cometendo ou no caminho em que Ananias e Safira trilharam, permitindo que assim o inimigo entrasse no coração deles, na mente deles, e assim levassem eles a mentirem e a pecarem. Destacamos também que ocorre um texto similar em Josué capítulo 7 sobre o pecado de Acã, com este do capítulo 5 de Atos. Em ambos os casos ocorreu morte para eles, os agentes que praticaram. E Lucas, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele utilizou um verbo com o mesmo sentido do texto de Josué capítulo de número 7. E esta palavra utilizada por Lucas quer dizer apropriar-se indevidamente para si. O que Lucas está dizendo é que eles tomaram parte ou para si aquilo que não era deles, visto que Barnabé depositou aos pés dos apóstolos. E de igual maneira deveria ocorrer com Ananias e Safira, de maneira integral, mas eles mentiram e retiveram, ficaram, omitiram e mentiram para Pedro. Porém, Pedro diz que eles não mentiram para a comunidade cristã, para a igreja, mas eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Logo, nós entendemos que este modo de operar de Satanás, ele está desde o livro do Gênesis, quando no capítulo 3, verso de número 1 e o verso de número 5, trata ou fala-nos acerca deste modo de agir do inimigo das nossas almas. Capítulo 3, verso 1 diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse ela à mulher: é assim que Deus disse? Comereis de toda a árvore do jardim? Interrogação. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Somente até aqui. Mas este modo de agir é como o comentarista destaca. Existe um método, uma metodologia. Então nós devemos vigiar para que não venhamos a ser ludibriados, enganados e influenciados pelo inimigo das nossas almas. O segundo tópico é aberta com a frase que diz o seguinte: ninguém pode agir na igreja de Deus de forma ou da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito a julgamento divino. Vemos no segundo tópico o título O Cristão e a Mentira. E o que foi frisado há poucos minutos, a mentira é uma escolha, o livre-arbítrio dado por Deus para cada ser humano fazer o bem ou fazer o mal. Este casal
que é o estudo desta lição, fala no verso 1 e 2 do capítulo 5 de Atos, que eles venderam a propriedade. Verso 2: e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, Safira e Ananias, ambos cúmplices, e levando uma parte e não o todo, como fez Barnabé, foi depositar aos pés dos apóstolos de maneira espontânea. Comentarista, o pastor destaca que mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. E também atraídos pela mentira. No verso de número 5, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre eles, sobre todos os que isto ouviram. Quando nós destacamos que eles foram atraídos pela mentira, está escrito no Salmo de número 42 que um abismo puxa ou chama outro abismo. Este casal, eles atingiram clímax ou ápice daquilo que iniciou pequeno e transformou-se em morte, o seu final. É como o Salmo 1, que inicia os primeiros versos tratando de bênçãos, mas ele conclui-se falando acerca de uma maldição ou de uma perdição. Nós observamos que era comum na igreja primitiva fazer isto, vender suas propriedades e repartir com aqueles que não tinham. Porém, Ananias e Safira, eles entram para a história como aqueles que abriram seu coração para Satanás e permitiram que ele ponderasse, dirigisse as escolhas deles de maneira maléfica. Por fim, o terceiro subtópico do tópico 2 fala que mentir tem consequências. Eu destaco uma frase dita pelo pastor, que é o comentarista desta lição. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir. Irmãos, este casal estava incluído no contexto da igreja de Atos capítulo 2, da igreja da descida do Espírito Santo, dos revestidos de poder, de uma igreja em que Pedro prega e quase 3.000 almas na primeira pregação se rendem aos pés de Jesus. Na segunda, quase 5.000 vidas se rendem a Jesus. Eles estão incluídos no bojo do capítulo 2, verso 37 ao verso 47, quando afirma que existiam sinais, prodígios, maravilhas naquela igreja. Eles estão incluídos na igreja do capítulo 3, onde aquele coxo é curado através do nome de Jesus Cristo. E mesmo assim, na igreja pentecostal, em uma igreja em que tem a plena atuação e liberdade do agir do Espírito Santo, eles abriram seu coração e permitiram ser controlados pelo inimigo das nossas almas. E o autor conclui mais uma vez dizendo que devemos vigiar. Para fechar esse segundo tópico, eu destaco uma frase que está aqui no Auxílio Bíblico Teológico de Tomás Kempis, quando ele diz: em primeiro lugar, chega à mente um simples pensamento sobre o mal. Então chega à mente uma forte impressão do mesmo, e depois o deleite do mal com um impulso de praticá-lo, e finalmente o consentimento. Estas palavras descrevem o caráter gradual do pecado. E eu repito a frase que é dita pelo pastor comentarista: vigiemos. Por que vigiemos? Porque temos o livre-arbítrio. E Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 39, diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, daquilo que ele praticou, daquilo que ele usou para fazer com o livre-arbítrio dado pelo próprio Deus. Por fim, o terceiro tópico diz: a igreja que repele a mentira. Vemos que o verso de número 11 do capítulo de número 5 afirma-nos: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Porque este casal não mentiu aos apóstolos, não mentiu para Pedro, mas mentiu para o Espírito Santo de Deus. E esta palavra
ela significa, o temor significa reverência e também respeito. Logo, ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que acha mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Por fim, eu destaco um texto que está em Apocalipse, uma das cartas, que pode nos auxiliar para compreendermos e entendermos, pois não ocorre assim nos nossos dias, como no capítulo 5, neste modo específico com Ananias e Safira, mas eu lhe trago também um versículo da palavra no capítulo 2 de Apocalipse, verso de número 21, quando afirma, falando acerca de Jezabel, e dele tempo para que se arrependesse. Nosso Deus também é um Deus misericordioso, e também temos que compreender e entender que Ele continua sendo dono da igreja, mesmo na época do fato de Atos 5 como no tempo presente. Mas Ele dá tempo para arrependimento, dá tempo para que o homem, o ser humano como um todo, ele olhe para dentro de si, constranja-se e chegue ao ponto de compreender que necessita de arrependimento e também de melhora. Existe uma frase do pastor A.W. Tozer que diz que Jesus, Ele é o único que lhe conhece como de fato você é, a sua pior parte. E Ele é o único também que mesmo assim Ele ama a cada um de nós. Uma igreja forte. O verso 12 do capítulo 5 de Atos afirma-nos que ela é uma igreja forte. Por quê? E muitos sinais e prodígios eram feitos. A igreja feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Não é o ato de Ananias e Safira mentirem que anulou o poder do Espírito Santo na igreja primitiva, mas continuaram a ocorrer maravilhas e sinais no meio do povo. O comentarista destaca: isso mostra que uma igreja santa trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo. É uma igreja forte quando assim o faz. Vigiemos, façamos tudo com equilíbrio. E perceba, finalizo aqui concluindo este breve resumo que servirá de auxílio, destacando aqui alguns pontos. O nome Ananias significa Deus o deu. E da mesma maneira que Deus deu a vida a Ananias, Ele também a tirou quando Ele expirou. Pois o capítulo de número 5, o verso de número 5 diz: E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Lucas, que é o autor de Atos, ele médico, Lucas, médico, historiador e também teólogo. Na sua parte acadêmica, ele utiliza a expressão para dizer que ele veio a óbito, ele morreu, que é normalmente utilizado esse verbo na medicina, entre os médicos. E também levaram a sequência, no verso 6 diz que levando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora, o sepultaram. Pois, em Deuteronômio capítulo 21 e 23, afirma que o cadáver ele não poderia ser deixado para o dia seguinte, era a lei judaica. É importante também fazer este destaque. Finalizo destacando aqui, fazendo a leitura de alguns textos, como por exemplo Efésios capítulo 4, verso 25, que diz: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Colossenses 3, verso 9 e verso 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu
Criador. Provérbios 12 e 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E por fim, Apocalipse 22 e 15. Está escrito: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua graça para continuarmos trabalhando para o reino de Deus e que o nosso coração venha a se encher continuamente de coisas boas propiciadas pelo convívio, pela comunhão que temos com o nosso Deus. E este foi o resumo desta lição. Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Quero concluir fazendo esta oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade e também pedindo por cada um dos irmãos, dos professores que estarão ministrando as aulas nos próximos dias, seja no sábado, seja no domingo pela manhã. Convido a você, aonde você estiver, fechar seus olhos, se assim puder, e fazermos juntos esta oração. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo dom da vida, por esta rica oportunidade que o Senhor permite que chegamos aqui para falar acerca de uma porção da Tua Palavra. Nos ajuda, Pai, a praticar a Tua Palavra, pois assim encontraremos vida, assim seremos aprovados perante Ti. Te apresento também este campo de São Miguel dos Campos, nosso pastor, todos os dirigentes, os professores de escola bíblica, aqueles que trabalham, aqueles que cooperam na Tua obra. Que esta lição seja mais uma vez impactante aos nossos corações e possamos aprender e reter, Pai, a Tua Palavra no nosso coração. Nós te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, não somente a cada um de vocês, mas também a nós que estamos aqui, nosso irmão Jair, que está aqui conosco. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estarão assistindo este vídeo.